o DISC Direitos Humanos, que é o DISC 100, registrou 159 mil denúncias, onde 86,8% são de violação de direitos da criança e do adolescente, um aumento de quase 14% em relação a 2018. A violência sexual figura em 11% das denúncias que se referem a este grupo específico, o que corresponde a uma média de 17 mil ocorrências. Lembrando, gente, que esses dados referem-se aos casos que são reportados. Podem imaginar? 17 mil. Podem imaginar quantas crianças sofrem e não falam para os pais, né? Não falam para ninguém. Às vezes não sabem nem que aquilo foi um abuso. Bom, quem vai esclarecer tudo isso para a gente é a psicóloga Ângela Lupo. Vamos chamar ela. Só um minutinho, deixa eu levantar aqui, tá? Paulinho, seja bem-vindo. Luiz Nascimento, também seja bem-vindo. Bem-vindo, queridos. Olá, Boa noite, querida. Sol. Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo bem? Tua voz tá baixa, peraí. Tá baixa? Não sei se é o meu celular. Não, tá no limite. Fala, meu amor. Tá Deixa eu baixa ver. a voz? Queria Agora foi. agradecer o convite, né, para a gente falar de um assunto tão importante e que a gente não pode fechar os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente está favorecendo o agressor, né? Então, Ai, vamos em frente. Só de começar a falar, eu preciso me manter firme aqui, porque para mim é uma coisa muito forte. Não sei nem explicar o porquê, mas mexe comigo de uma maneira. Eu preciso ter ar para a gente conversar aqui hoje, tá? Porque eu estou fugindo dessa live, mais ou menos isso. Esse tema há um bom tempo. Eu sempre falo, se fala da criança, mas é difícil para mim. Então, dessa vez, eu decidi sem pensar. Falei, vamos lá, que eles precisam de. Estão pedindo socorro, né? As crianças estão pedindo socorro. E a gente precisa dar abrir essa janela aí para os pais, para os familiares, para as pessoas verem o que anda acontecendo. Querida, primeiro eu queria te perguntar, até por conta dessa minha dificuldade de ouvir um tema como esse, você como psicóloga, sua especialidade qual é? Com a criança? Eu tenho algumas especialidades, mas ultimamente eu tenho trabalhado com criança que sofreu abuso sexual, tá? O abuso sexual, a violência sexual, ela está dentro da violência doméstica, tá? Porque normalmente os abusadores, os agressores, eles fazem parte do contexto familiar. Então, assim, em primeiro lugar, pai, padrasto, tio, vizinho e avô, tá sempre dentro em criança é raro ser alguém de fora, o suposto agressor. Então, a gente tem Até que ficar... porque é o convívio dela, né? É o convívio do dia a dia, é o que está em volta dela, né? Ou seja, é o que a mãe confia. É um lugar que a criança deveria estar se sentindo segura, que todo mundo acha que está seguro, mas não está, né? E eu acho que uma coisa muito importante para pensar é assim: abusador não tem cara de abusador. Ele é bonito, ele é manipulador, ele é carinhoso às vezes. Tudo isso para quê? Para ele conseguir o que ele quer. Ele não vem com cara de agressor. E dentro de uma família, dentro de um ambiente familiar, é muito difícil identificar, porque você. É quase impossível identificar, né? Porque você está cercado de pessoas onde o amor é a linguagem principal ali. Por mais que uma família que grite, que brigue, que discuta, é o amor que é o elo deles, né? Deveria ser, né? A base ali. Então fica muito difícil
difícil de se identificar, né? Então, eu posso imaginar quando o que eu te perguntar, Hum. antes de tudo isso aí, é saber você, como uma profissional, você, a cada caso que você tem, você, você se envolve, você sofre. Eu queria entender um pouco esse universo, porque eu Olha, posso imaginar, eu eu vou não te falar conseguiria uma fazer isso. coisa. É muito difícil, tá? E eu acho que enquanto a gente sofre, é saudável. Porque se virar uma coisa natural para a gente como profissional, já não dá mais, né? Então, cada relato dói na gente, dói. Cada criança falando, ele fez isso, meu pai passou a mão na minha periquita e ninguém acredita em mim, tem gente que fica do lado dele. Cada relato desse é uma dor pra gente. Dói muito, dói muito. Nossa, E aí acontece o que acontece com a Mariana Ferrer, né? O que aconteceu. As pessoas não acreditam e aí elas sofrem outras violências, né? Porque você não dá ouvido e dá voz para a vítima, você está reviolentando, né? Então, como profissional, dói muito. Dói, e para mim dói mais em crianças menores, assim, bebês, que acontece violência em bebês. E eu tenho muita dificuldade, então eu atendo crianças um pouco maiores que conseguem falar, né? Ângela, quando você tem uma paciente, eu queria entender um pouquinho uma coisa assim. A mãe que leva a criança, normalmente é a mãe, né? Que leva a criança até Sim. você. É, Essa mãe, ela acha ou a criança acabou falando para ela, ou a criança se abre com você? Como é que funciona mais ou menos normalmente isso? Como é então, que a mãe detecta isso? como eu trabalho no ambulatório de violência sexual, a criança já chega após contar o segredo, após a denúncia, após o exame de ML, aí normalmente quando ela chega, ela conta. Em consultório é diferente. Em consultório, normalmente elas contam no meio da terapia, e aí a gente tem que fazer a notificação compulsória, a gente tem que comunicar, né? E aí é outro caminho. Mas no hospital elas já chegam pós-denúncia. Então, quando eu pergunto para a criança, eu me apresento, tal, eu pergunto, você sabe o que você está fazendo aqui? Ela, eu sei, é porque aquela pessoa fez isso em mim, né? Aí elas já contam normalmente. E aí elas me olham e me agradecem por eu acreditar nelas. Nossa, Normalmente é isso. A maioria. A maioria me desenha, né? E me agradece por eu acreditar no que ela está falando. É uma coisa assim, do outro mundo mesmo. como é que você, quais são os meios que você usa para, você falou de desenha, né? A criança Sim. desenha. Tem outros meios que você usa, se existe algum outro meio lúdico que você usa para poder fazer a criança se colocar cada vez mais? Então, porque na terapia, o que acontece? Quando elas chegam para a gente, elas chegam com o que a gente chama de estresse pós-traumático. Elas estão muito traumatizadas pelo que aconteceu. Então, para a gente, como psicóloga, a gente não está lá para saber se é verdade ou é mentira. A gente está lá para acompanhar aquela criança e para ela contar a história dela na hora que ela se sentir bem e à vontade. Então, depende muito do vínculo que ela tem com a terapeuta, né? Normalmente é melhor Entendi. mulher, porque normalmente os abusos são com homem, então fica difícil uma transferência com o psicólogo homem. É mais fácil fazer um vínculo com uma psicóloga mulher. Claro, imagino, né? Mesmo E se for assim, a gente menino, não pode, a se for é gente menino também, né? também. A gente atende meninos até 12 anos, só que menino, assim, a proporção que chega é de 3 meninas para um menino. Mas, na realidade, eu não acho que tem menos abuso com menino. Eu acho que tem menos denúncia.
Por quê? Porque quando o menino conta, vai falar, ó, ele é homossexual, ele quis, né? Aí vem outros preconceitos com o menino. Certo. Existe o tipo de abuso com contato físico, né? E existe o que é o psicológico, no caso. Sim, Certo? Sem contato físico. Ah, não é nem psicológico, é o com contato físico e o sem, né? isso, porque Explica um assim, pouquinho para mim. eu acho que isso é bem importante, a tua pergunta, porque assim, o que que as pessoas acreditam? Que o abuso psicológico, o abuso sexual, desculpa, ele acontece, eu não gosto de usar essa palavra, só quando tem contato físico. Não, tá? Eu não gosto do só, porque eu já acho muito. Ele Sim. acontece, beijo, ameaça, violência, chantagem, mostrar vídeo pornográfico. Você não está tendo contato físico, mas Uhum, você tá mostrando vídeo pornográfico. uhum, Mostrar o órgão genital para criança. Tudo isso é sem contato físico e é uhum. violência. Então, o que que os agressores falam quando chega lá no IML? O exame dá negativo, claro. O exame dá negativo porque não tem resquício do sêmen, não tem algo mais. Mas houve o abuso. Houve o abuso, porque mostrar o pênis, se masturbar na frente da criança, mostrar vídeo pornográfico, tudo isso é violência. E tem a violência com o toque, né? Que aí é sexo oral, pegar na criança, beijar na boca. Aí é com contato físico, até conseguir a conjunção carnal. O que acontece com as crianças é que eles não conseguem a conjunção carnal logo de cara. Eles levam anos pegando a confiança daquela criança, fazendo carícias, né? Até quando elas chegam lá pelos 10, 11 anos, eles conseguirem aquilo que eles querem. Então, o abuso na criança, normalmente, ele é crônico. Ou pode ser que a criança, quando é menor, não fala, não sabe nem o que está acontecendo. Pode ser? Isso acontece? Você não acha Pode também que ser, pode ter pode isso? ser. Eu Porque atendi uma 3, 4 criança, anos de idade? sim, eu atendi uma criança que ela e a irmã foram abusadas pelo pai. Eu atendi uma delas. E quando eu perguntei, você se lembra de desde quando, né, acontecia isso? Ela falou para mim, eu me lembro que é desde quando eu usava fralda. Gente, isso é um estrago na vida da É um pessoa. estrago, é um estrago. Uma vez uma amiga falou para mim que o tio dela tinha passado a mão dela uma única vez e ela nunca mais esqueceu. Uma mulher adulta. Uma única vez, bastou uma vez. Ela nunca mais esqueceu. A Um criança, tio. pode falar. A criança fica muito Não, um confusa. tio. A criança fica muito confusa. Porque que acontece? Faz um carinho nela. Aí a criança pensa, isso é carinho, mas eu não estou gostando muito, isso pode, né? E aí fica meio assim, se você contar para sua mãe, eles fazem isso. Eu vou matar a sua mãe. Você vai ficar sem mãe. Eles fazem esse tipo de ameaça, né? Ou, você não conta para ninguém, porque senão você vai apanhar. Às vezes ameaças, né? Mas as crianças ficam muito assustadas, elas não sabem o que fazer. Tanto que essa menina que falou que foi desde a época que ela usava fralda, ela ficava muito confusa, porque ela falava assim, ele era muito bonzinho. Ele era muito Uhum. bonzinho. Só que e aí ela não sabia se aquilo que ele fazia com ela era certo ou errado, porque ela viveu aquilo desde bebê. Né? Até a gente falar, olha, isso não podia ter sido feito com criança, isso é coisa que dois adultos fazem quando querem, não uma coisa que te obriga, né? Aí a criança vai entendendo. Tem umas que não sabem que é errado. Elas não sabem, porque é o que elas viveram a vida Aí toda. não reconhece isso, né? Não Não, reconhece o abuso. não.
E assim, eu pegava casos que o pai abusava de 3 filhos, ou de 2 filhas, né? Ou de 2 irmãos, um irmão e uma irmã, né? Então, assim, é muita perversão, né? E assim, quando a gente diz, eu quero saber o que acontece, por exemplo, você está na. Oi, tem muita gente mandando beijo aqui, Rodolfo, Lupo, Ah, é meu primo. ele está aqui, Ah, Fúria, saudade, 2212, olá, querido, Rezinha, boa noite. Ah, olha, me distraí, caramba, sei lá. Quando você está no consultório, quando você chega, uma criança chega no seu consultório, ela entra com a mãe, ela entra sozinha? com criança, a gente faz a primeira sessão com a mãe ou a cuidadora, porque às vezes não é nem a mãe. O agressor a gente não vê, a gente não entra em contato com ele porque a criança tem que ser separada do agressor. Porque se ele Certo. fica, a agressão continua, a violência continua. Então, normalmente chega a mãe, a gente faz um questionário para saber quem que é o agressor, como que foi, como que a criança contou o segredo, como que ela reagiu. A gente faz todo um questionário com a mãe e depois nas outras sessões a gente atende a criança. E depois de Sem a mãe, algum sozinha tem a com mãe você. sozinha. E depois de algumas sessões, a gente dá uma devolutiva para a mãe, dizendo, ó, ela realmente tem sintoma compatível com uma violência, ela precisa de tratamento, e aí a gente trata. Certo. E aí, por exemplo, vamos dizer que você esteja com a mãe nesse primeiro encontro, e aí a mãe, claro, isso deve acontecer direto, né? A mãe fala, foi o pai. Hum. E o pai convive junto? Convive. Você fala Não alguma coisa para pode. essa mãe? Você Não, não aproveita a oportunidade, não? não, porque assim, os pacientes do hospital, eles já chegam com a medida protetiva sem o contato com esse genitor. Tá. Tá, Agora, entendi. no consultório, se a criança conta e a mãe, a gente tem que fazer a denúncia. A gente, como profissional, é obrigada a fazer a denúncia Eu adorei saber isso. e tem que Eu sempre retirar. pensei nisso, mas eu nunca tive certeza disso. Então, você é obrigado a fazer a denúncia se você descobre naquele momento que é o pai e que eles vivem juntos. Porque, assim, uma coisa que as pessoas têm dúvida também. Não é você fazer a denúncia se você tem certeza, porque a gente só tem certeza quando a gente vê, né? Então, você tem que fazer a denúncia em caso de suspeita. Suspeitou, faz a denúncia. Quem vai resolver isso é a justiça. Não é a Aí você gente. espera ela sair e você faz a denúncia, é assim que funciona? Como é que é? Não entendi. Você espera ela sair, ela ir embora e você faz a denúncia ou você avisa ela que vai fazer uma denúncia? Ah, eu aviso que vai ser feita a denúncia. Mas as pessoas podem fazer denúncia anônima também. É que, como profissional, eu sou muito clara. Eu falo, ó, não pode ter contato com esse genitor, né? Vai fazer mal para a menina, ele vai continuar os abusos. E eu sou muito clara, eu vou fazer a denúncia. Eu estou falando isso também porque eu lembrei agora de um caso que eu estava no hospital uma vez com a minha filha, não me lembro, e aí eu fiquei conversando com o médico, e o médico falou que uma vez chegou uma mulher super bem arrumada, cheia de joias, aquele nível de mulher, né, de toda, tá, muito bem cuidada, vamos chamar assim. E aí a criança, ela trouxe uma criança desnutrida e desidratada. Na hora, ele falou, só um minutinho, senhora. Ele ligou para a polícia, ele fez a denúncia na hora de maus tratos com a criança, a mulher saiu ali presa. E eu fiquei assim, ó, Negligência, maus tratos, violência verbal, violência física, violência sexual, tem que ser denunciado. Então, se eu estou aqui no meu apartamento e eu ouço alguma coisa estranha ali do lado, eu posso vir aqui fazer a denúncia anônima. Aí a polícia que vai investigar, não sou eu. Eu fiz a minha certo. parte.
Eu fiz a minha parte. Claro, que é, Então, se você ouve que aproveitando, eu mando 180. Oh, você desculpa, sabe, você ouve diga. que algum marido está batendo na mulher na sua vizinhança, você denuncia, né? Denuncia, porque a polícia, você não tem que ter certeza. Porque as pessoas, mas você Claro, tem certeza? Não, gente, não é ter certeza, porque depois chega no feminicídio. Você denuncia e a polícia vai ver se é o que está acontecendo ali. claro. Ligando para 180, denúncia anônima. Aproveitando aqui esse momento, você falou uma coisa aí, assim, quais são os sintomas que a criança, que é muito difícil você detectar dentro de uma família que a criança está passando por isso, é muito difícil. Então, Sim. assim, não dá para você ficar vivendo dentro de uma casa observando todo mundo que mora ali. Isso é uma loucura, isso não existe, né? Mas você precisa prestar mais atenção na criança. E aí Sim. eu queria que você me dissesse mais ou menos quais são os sintomas que a criança pode apresentar para que a mãe, os responsáveis, vamos chamar assim, comece a falar, tem alguém falando uma coisa aqui, só um minutinho, olha, acredito que durante a pandemia as crianças ficaram ainda mais vulneráveis, pois perderam algumas redes de apoio, como é o caso da escola. Sim, verdade, Sim, verdade. quem falou isso? Não consigo ler quem falou. Foi Dani Chad. Sim, Chad. É, é com bem isso, certeza, porque Dani. eles têm É mais bem isso. informações destacado, né? Oi? Não, é bem isso que a Dani está falando. Elas perdem, porque como elas estão dentro de casa, elas não têm como pedir ajuda. Como que elas vão pedir? Elas não têm mais a rede de apoio. Por isso Não, e que sem contar que se a mãe tem que trabalhar e não pode deixar na escola porque não tem escola, mas tem muita mãe voltando para trabalhar e pai também, né? Eles estão se articulando para deixar a criança na casa de família, na casa de tio, de tia, de irmã, de avô, tá, então, gente? a gente tem que prestar atenção, porque assim, a maioria das crianças não fala. Ela mostra através de comportamentos. Então, por exemplo, uma criança que vai sempre bem na escola, de repente tem uma queda no rendimento escolar, já tem que ficar de olho. Aí a criança começa a fazer desenho lá das pessoas com órgãos genitais. Aí você fala, nossa, tem algo estranho aí. Aí a criança começa a ter medo de dormir, começa a ter pesadelo. Uma dica importante é assim, a pessoa não quer dar beijinho naquele tio. Não force. Se ela não quer, se respeita. Ela só tem que ser educada, falar oi. Não pode forçar a criança a dar beijinho em quem ela não quer. Né? Porque isso você está ensinando a criança que ela tem que respeitar o corpo dela. Se ela está falando não, é porque ela não se sente bem por algum motivo. Né? E Perfeito. pode dar também alteração alimentar, alteração do padrão do sono. Tem depressão, tem criança que fala em morte. Então, aparecem vários sintomas que confundem com outras patologias. Mas aí tem que levar no psicólogo e tem que investigar o que está acontecendo com essa criança. E agressividade, né? Também, criança. Agressividade, agressividade. Tem vários sintomas, tem muitos sintomas. Ou come muito, ou para de comer. Aí perde o interesse por coisas que fazia, aí não quer ir na casa daquela avó, de repente, por causa do avô, né? A dica, assim, nunca force uma criança a beijar ninguém. Nunca. Nunca. Se ela não quer, Agora sim, vou tratar. Pode falar. a criança também começa a falar assim, eu não gosto do tio tal. Então, vamos ver por que não gosta. E a gente tem que ficar muito aberto para a criança poder contar, como pai, eu estou falando como pai, como mãe, como parente. O que está acontecendo? Conta para mim. Porque se você ficar brava, ela não vai contar. Se você falar, vou te apoiar, né? Conta, a gente vai ver o que está acontecendo, mas isso aqui, ó, você não está legal. Você não está querendo, você não está comendo direito, você está comendo muito, você está roendo muita unha, o que está acontecendo? Conta para a mamãe. E vai tentando entrar no universo da criança. Eu acho que é importante também
A mãe, vamos jogar tudo em cima da mãe, né? Porque ah, é ela que tem esse contato direto com a criança, né? E a responsabilidade dela, né? Filha dela, né? Vamos dizer assim que a mãe precisa ficar mais atenta ainda nessa quarentena, aproveitando que a Dani falou aí, um Sim, pouco mais atento ainda. Se você mudou o seu dia a dia, que você parou de deixar a criança na escola, e agora a criança está indo para casa de alguém, observa. Se na hora de dar banho na criança, olha a criança. sim. Ah, Pergunta, ninguém elas está passando reclamam, aqui, né? às vezes elas Oi? reclamam de dor na parte íntima, tem que prestar atenção. Aí você vai lavar, ela tem recusa. Às vezes a criança não quer tomar banho, porque tem agressor que faz as coisas que ele quer fazer na hora do banho. Então, assim, tem várias dicas. O que que a gente precisa? A gente precisa olhar para os nossos filhos. Olhar. Olha, tem algo que não está legal. Vamos ver o que que é. E não considerar uma coisa normal, porque assim, a gente sabe que o dia a dia é muito louco, a gente está trabalhando, está a mil, né? E aí acontece um lance desse e fala, tá bom, tá, deixa a mamãe lava melhor. Ah, eu não quero que lave, deixa a mamãe lavar, pronto, passou, tchau. Presta atenção, abaixa um pouco essa bola, essa energia louca e presta atenção, porque é num negocinho desse tamaninho que eles vão estar mostrando que alguma coisa está errada. A gente precisa também começar a dar uma certa buscar um pouco mais de maldade, vamos chamar assim, que eu não tenho nem o que dizer, é, no dia a dia. Porque o que a gente procura é viver bem, né? Ah, eu quero viver bem, quero viver zen, o mundo está caindo, ah, eu não posso, eu tenho que ficar em equilíbrio, eu acho isso lindo, tá? Eu mesmo corro para praticar isso. Mas aí você também não vê um monte de coisa que passa na sua frente porque você está tentando ficar bem. É importante estar atento. Com criança, não pode vacilar. Não é, Sim, Ângela? tem um livrinho que eu trabalho muito com ele, ele é muito fofo. Ele chama Pipo e Fifi. Tá? Como é Da que é? Carolina Pipo e Fifi. Ele é da Caroline Arcari. É um livrinho para criança que ele explica de forma bem tranquila o toque do sim e o toque do não. O que, que pode e o que, que não pode. Então, por exemplo, Pipo e Fifi. é Pipo e Fifi. É muito fofo esse livro. Gente, Eu fica a sempre dica, gente. é. Então, por exemplo, você pode atravessar a rua de mão dada com adulto? Sim. Você pode sentar no colo sem vontade? Não. Carinhos em segredos? Pode? Não. Um beijinho na testa na hora de dormir? Pode? Pode. Então, para a criança saber, é muito bonitinho, é muito fácil de ler. Né? Olha que Ele interessante. dá a dica do que pode e do que não pode. Eu acho assim que é um dos melhores livros infantis assim para ensinar a criança o que pode e o que não pode. Eu acho que ele é bem didático. Entendeu? Sensacional. Adorei saber isso. Tenho certeza que eles gostaram também. Um presente de aniversário para mamãe aí, ó. Porque eu vou comprar para o meu neto, para minha filha, porque é uma coisa que a gente precisa realmente dar esse valor e essa atenção toda. Me fala um pouquinho mais sobre o agressor. Olha, É, a Dani colocou o nome do livro, Pipo e Fifi, tá vendo? É esse nome. Não estou vendo entendo. outra É coisa esse que é nome? difícil. Pipo e Fifi. Desculpa, minha Vou Silvia está comprar com minha respondendo. filha, gente. É Estou vendo esse aqui, livro. achei divulgado. É, você falando um pouquinho do agressor, como é difícil você começar. Você pode imaginar o que é uma mãe descobrir que é o pai dela que está fazendo isso com a criança e tomar uma atitude? E É tem que bem. tomar. Tem que tomar, tem que tomar. Porque assim, você convive com aquela pessoa, você casou com, sei lá, você tem você divide a vida com aquela pessoa. A maioria das vezes é pai, padrasto, tio, e você descobre que ela está fazendo um grande mal, um crime para o teu filho, para tua filha. Né? Então, assim, são pessoas comuns.
São seres humanos que a gente vê aí na rua. Eu já atendi muita criança que foi que falou que o pai era Papai Noel de fim de ano. Papai Noel de fim de ano. Eu entrei em pânico. Eu falei, gente, Papai Noel, o pai dela era papai, ele fazia esses bicos de ser Papai Noel. Você imagina um agressor que fez isso com a filha por 6 anos, trabalha. É sério isso? Sério, A juro. profissão do pai dela é ser Papai Noel de fim de ano e ela foi agredida pelo pai. Gente do Era um céu! bico dele. Gente do céu! Por isso, assim, a criança não quer sentar. Agora, tudo bem, nós estamos em pandemia. A criança não quer sentar no colo do Papai Noel, não força. Não tira foto, não precisa tirar foto com o Papai Noel. Tira Tira lá. do lado. Temos que fazer um hashtag não sente no colo do Papai Noel. Sim. Porque, Então, o porque agressor, gente, ele é um homem comum. Ele é um homem normal, que ele trabalha. Ele não é um monstro. Quando a gente fala, eles são monstros, não, eles não são monstros. Eles são seres humanos e eles estão no meio de nós. Eu acho que isso é o mais importante. Eles estão por super aí. importante entender isso. Porque quando a gente coloca como monstro, o monstro não existe, né? O monstro não existe. O real é. Não, porque senão você fica esperando o monstro e não é um ser humano. E eles são gentis. E eles têm o lado bom, né? Isso é para nós adultos. Assim, nossa, para nós adultos entenderem isso. Mas aí eu ouvia falar assim, nossa, mas as pessoas gostavam tanto dele. Sim, por quê? Porque eles são carismáticos, porque eles têm essa coisa de querer agradar para poder conseguir o que eles querem. Entendeu? Então, assim, não é a visão daquele cara horroroso. É um ser humano comum. Só que ele comete crime. Né? Crime. E às vezes, é aquilo que eu falei. Às vezes basta passar, como minha amiga falou, para o sol, ele passou a mão uma vez em mim, eu nunca mais esqueci. Então, cara, a menina vai no colo do Papai Noel do shopping e aí ele passa a mão e você não percebeu. Mas Ou a ele criança passa a sentiu e ela mão, vai carregar para a vida inteira. ou ele passa a mão, ou ela sente alguma coisa quando põe no colo. Várias coisas podem acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente não tem que sair confiando nas pessoas. Infelizmente, o mundo não é o que a gente gostaria que fosse. Eu, particularmente, depois que eu fui trabalhar na violência, assim, eu tenho uma visão totalmente diferente do ser humano. É muito triste. É muito triste, porque você vive um lugar que você só vê gente que faz isso com as criancinhas, com os adolescentes, com as mulheres, né? Porque num serviço de violência, você acaba vendo só violência. Sabe o que acontece? Eu fico pensando, não sei se eu estou errado no que eu vou falar agora, mas o homem, ele tem uma... É assim, se uma mulher passa a mão no homem, ele não vai ter a mesma sensação que a gente tem se o homem passa a mão na gente, um homem que não está autorizado a fazer isso. Então, assim, é tão louca a diferença. Eu posso imaginar que para eles nem, de repente, nem sente nada, tá tudo bem. E para a gente é uma coisa tão forte, tão pesado. Olha, eu participo de 21 grupos no Facebook de violência doméstica, violência sexual, né? Todo esse tipo de violência. E aí eu fico vendo os relatos antes de dormir, eu não acredito. Então eu estou falando uma coisa que eu realmente vejo, que você falou agora que o ser humano é muito triste de ver. Então, assim, a gente vive num mundo que a gente não fala sobre isso o dia inteiro, não vê isso, né? Mas essa violência está na casa de todo mundo, praticamente, vamos chamar assim de todo mundo, tá? De um modo geral. E no caso da criança, não é claro que a gente não quer culpar ninguém, não quer que ninguém se sinta culpado, mas que nós somos os únicos responsáveis pelos nossos filhos enquanto eles são crianças. Sim. É só isso que eu tenho para dizer. Então, se nós somos responsáveis por eles, nós fizemos isso. Entendeu? Nós somos responsáveis. A gente tem que arcar com todo esse cuidado, esse zelo com essas crianças, porque basta um pequeno detalhe como esse de passar a mãozinha para traumatizar
uma mulher a vida inteira. Sim, mas isso tem a ver com machismo, né? Que a mulher, ela pertence ao homem, né? É a desigualdade de gênero, né? E a violência tem a ver com poder. Então, assim, o pai vai lá e violenta a criancinha, o poder é dele, é uma desigualdade. Ela não tem como consentir ou não consentir. Ela é uma Criança não real vítima. consente. Ela é uma... Mulher alcoolizada não consente. Mulher drogada não consente. Né? Não tem consentimento. E a gente tem que tomar cuidado também, só com as nossas crianças que têm algum tipo de deficiência. Autismo, né? Porque aí algum déficit intelectual. Porque assim, aí eles ficam mais vulneráveis ainda. Exatamente. Não vai falar, não sabe nem o que está acontecendo. Então, assim, é um trabalho redobrado ainda para as mães de crianças que estão nessas condições, porque precisam de um cuidado muito, muito, muito maior. O ser E eles humano, também demonstram pelo comportamento, viu? Eles ficam mais agressivos, aí não querem tomar banho. Eles também demonstram pelo comportamento. Mesmo às vezes eles quando não falam, mas é alguma deficiência que a criança não consegue falar, ela demonstra. Mesmo o deficiente, ele demonstra. olha que coisa importante. É. Como é A que gente pode, tem né? que prestar, a gente tem que olhar para os nossos filhos, olhar para eles. Olhar e perguntar o que está acontecendo. Né? E tem a questão da educação sexual, né? Que é importante. Isso, que é uma prevenção. O que você tem a Sim. dizer da prevenção, na sua opinião? Não, a prevenção é de extrema importância, porque quando você mostra para a criança que não se pode falar de sexo, ela nunca vai contar se ela estiver sendo abusada. Né? Então, o que a gente pede? Por exemplo, criança de 0 a 3. O que a gente pede? A gente pede para nomear a parte do corpo. Como que a gente, na minha época, né? Como que a gente ensinou olho, nariz, barriga, perna e pé? E os órgãos genitais? Também faz parte do corpo, não tem que pular. Então, põe nome em cada coisa. Órgão, partes íntimas tem que ter nome bonitinho, nada de nome que vá perseguida. Não, não tem que ser perseguida. Né? Põe nome bonitinho. Porque senão fica associado com que o órgão genital dela é a perseguida. Não. Né? São várias coisinhas, assim, várias que são muito importantes. Que a gente não percebe, né? Deixa eu ver o que escreveram aqui, que eu não estou conseguindo nem. Peraí, deixa eu olhar aqui rapidamente a resenha. Temos que ficar de olho nas atitudes, porque por mais que a criança não venha ter deficiência auditiva e outros tipos de deficiência, né? As atitudes podem, é isso que ela está falando, as Sim, atitudes vão sim, dizer tudo, sim, né? vão, Se a criança vão está dizer tudo. diferente, se ela está diferente, alguma coisa tem. Então a gente precisa prestar atenção na criança, mesmo entendendo que o mundo de hoje está deixando a cabeça da gente a mil. A gente ainda assim precisa nos virar e a gente consegue, porque nós mulheres conseguimos. Nós Sim, conseguimos nos virar em a Dani está mil. falando, ó, orientar é importante, pois abre os canais de comunicação, facilitando a prevenção do abuso. Perfeito, perfeito. Então, É uma prevenção, né? é uma prevenção. Né? Quando a criança tem, vamos supor, de 3 a 5 anos, de você explicar o que pode e o que não pode. Né? Não pode beijar na boca. A gente não deve nem a gente beijar nossos filhos na boca, porque senão o agressor vai falar: ah, tua mamãe beija, por que eu não posso? Entendeu? Eles se utilizam de tudo. A gente não tem maldade, mas o agressor pode se utilizar disso. E falando da prevenção ainda um pouco, essa questão da internet, o que você tem a dizer para essas meninas 12 anos, 10, 8?
na Então, internet, né? a questão da internet é assim, a gente tem que ficar de olho também nos filhos. Então, o computador ele tem que estar num lugar que você possa passar e ver o que está acontecendo. Se o adolescente fecha a tela rapidinho, já fica de olho, alguma coisa está errada. Alguma coisa E lembrando, sempre bem manso. Quando quer tocar, tá desconfiando de alguma coisa, tem que ir manso nesse assunto para não assustar a criança, para a criança não se fechar. Você precisa descobrir alguma coisa, você está tentando puxar alguma coisa dali. Então você tem que ir manso. A mãe tem tem que ir mais que, tem tranquila. que conversar com a criança também, é que existem pessoas do outro lado da tela que se passam por outras pessoas. Eu já atendi um caso que um menino, ele conheceu um outro menino pela foto, né? Ele acho que tinha uns 12 anos e ficou amigo. E aí eles falavam das coisas deles em comum, de joguinho, de coisas que eles gostavam, e eles marcaram um encontro. Quando ele marcou o encontro, era um cara de 40 anos, entendeu? Então tem que explicar que por trás da tela nem sempre é aquela pessoa que está se mostrando, né? E é que ele Você já contou para a ouviu? mãe, ele pediu ajuda, então foi bom. Mas assim, né? Imagina. Você já ouviu alguma das suas crianças reclamar, vamos falar assim, como é que minha mãe não viu? Sabe, assim, tipo. Como é que é? Tipo assim, tipo assim, não sei se já aconteceu alguma coisa nessa linha da criança falar assim, minha mãe não viu porque a mãe está sempre ocupada, minha mãe está sempre no telefone, minha mãe está sempre. A criança já culpou os pais por não saber que ele está passando por isso? Sim, sim, às vezes eles falam, se minha mãe olhasse mais para mim, se minha mãe não me obrigasse a ir na casa do meu pai, porque às vezes a mãe fala assim, nossa, eu me separei, eu quero que ele veja o pai, né? Uhum, Só que quando ele começa a falar que ele não quer ir, precisa ver por quê. Se minha mãe uhum. ficasse menos no celular, ela teria olhado para mim. Elas relatam algumas coisas assim. Uhum. E É, a porque gente nunca isso acontece pode, direto, e a né? gente nunca pode falar para a criança brigar, falar, pô, por que você não contou antes? Ela não contou antes porque ela não conseguia, não julgue. Porque já é muito pesado falar da violência. A violência já vai separar uma família feliz, entre aspas, que não, né? E a culpa vai ser dela. Porque se ela não tivesse falado, a família estaria lá, né? Só que a culpa não é dela, a culpa é Não, dele. Só que a culpa fica para ela, como da Mariana Ferri. Ficou para ela. Ela foi culpada. Então, assim, passar a culpa para a pessoa, para a vítima, é muito fácil, porque ela já está fragilizada. e isso é inconsciente, assim, inconsciente, eu quero dizer assim, muito, muito automaticamente a gente fala, por que você não me falou? Por que você não me contou antes? Né? A mãe fala isso. Vai falar Não, com uma não criança, pode. porque meu irmão, meu primo faz isso, meu pai faz isso. Por que você não me falou antes? Tipo assim, por isso que você passou por isso. É assim, a gente precisa prestar atenção nisso. Por que você não falou antes? Você está jogando a culpa para ela está sentindo, puxa. Não, Sim, a culpa ele não é fala dela. assim: mas você também estava de short, né? Não pode, gente, pelo amor de Deus. É que assim, a gente ouve esses relatos, né? Outra também, ó. Mamãe te falou para você não sentar no colo de ninguém. E você sentou. Não é isso. Não. A gente que tem que olhar se a criança vai sentar ou não. Se você pode falar todo dia para ela. E se ela sentou, não é culpa dela. Ponto. Não adianta jogar para lá uma criança esse peso. É porque já é Por muito favor, pesado para a né? criança ela se sentir responsável pelo fim da família. E aí, o que acontece normalmente é que uma parte fica do lado do agressor. Você está falando da separação, no caso de uma separação, né? Não, eu estava falando de um modo geral. Você está falando no caso de Isso. uma separação. Sim, Então, assim.
descobriu que é o pai, separou, aí de repente perde a casa, perde a estrutura, elas saem de casa. Quer dizer, a criança já fica com um peso tão grande, né? E aí ainda tem gente que fica do lado do agressor, né? Então, por exemplo, a tia foi o tio. Ah, e a tia tá com raiva de mim porque ela acha que eu fiz de propósito, menina de 10 anos. Ela acha que eu era amante do meu tio. Gente, isso não existe. Isso não existe. Então, são coisas que a gente ouve. São coisas que a E gente outra ouve, coisa, a gente quer, nem te falo, né? Porque eu ouço e fico desesperada. Eu falo, não, isso não é. Né? Isso é abuso. Isso não pode acontecer. olha, essa é uma profissão louvável, viu? É preciso ter essa calma que você passa, que eu acho linda, essa tua serenidade, porque eu acho que essa tua serenidade é que deve ajudar muito a criança a se abrir para você, porque eu não ia aguentar. Eu já passo mal só de imaginar a criança relatando um abuso para você, assim, na nossa frente, né? O que deve ser isso, né? Sim. Bom, esse é um assunto que a gente vai voltar outras vezes, porque isso aí Uhum. vai longe e assim, é um assunto interminável. E a gente não pode parar de falar sobre isso, porque eu acho que de tudo que a gente falou hoje, ficou, além de todas as coisas muito importantes, uma muito importante é nossa responsabilidade o que acontece com nossos filhos e a gente tem que olhar, sim, Tem que olhar. muito. Olhar mesmo, não estou junto, mas estou olhando. Sabe, não estou junto, mas estou olhando? Uhum. Sabe? Deixei na casa do fulano, pego às 5 da tarde, pegou? Como é que foi? Conta para a mamãe. Demora, são 5 minutos. Como é que foi? Você brincou do quê? O que você fez? Colocar a mão. Pergunta, eu acho, eu perguntaria, porque eu sou uma mãe assim. Eu já fiz isso com Uhum. meus filhos. Já colocaram a mão aqui em você? Nunca colocaram a mão? Não? Não, não, não pode, tá? Não deixa ninguém fazer. Isso aqui é seu. Aqui não pode. Eu falo, sempre falei, Uhum. sempre fui preocupada com isso, né? Uhum. Bom, eu queria falar uma outra coisa com você agora, porque a gente tem 18, 7 minutos. E eu queria falar de uma coisa muito legal que eu soube, que você participou de um livro. Ah, sim, sim. Eu Fala até um tô com ele pouquinho, por aqui. favor, Eu comigo. escrevi, eu fui Bom, convidada por uma colega, eu escrevi um capítulo sobre, esse é o livro, ó, sobre a prevenção, ele chama Educando mostra de Filhos novo, para a deixa eu ver. Vida. Aham. E eu fiz um capítulo sobre exatamente isso que a gente está falando, sobre a prevenção da violência sexual em crianças e adolescentes. Só que assim, esse Prevenção, livro né? tem vários outros capítulos, tem vários coautores muito bons e tem muitos capítulos a respeito da educação para filhos, né? Fala sobre os cuidados no começo da vida, sobre amamentação, sobre ele fala várias coisas. Tem vários capítulos bem importantes sobre De quem é o livro, assim, o autor principal? a Simone Ottoni, tá? É uma psicóloga que eu gosto muito. Eu já trabalhei com ela. Ela coordenou o livro e tem vários coautores. E eu escrevi um capítulo, que é o de Que prevenção, demais. né? Então, isso aí é, na verdade, para ajudar a você a educar o seu filho. É Sim, isso? é isso. E ele tem vários capítulos que orientam os pais. Ele é um livro para pais, tá? Não é um livro Que demais. técnico. Não é Que um livro demais. técnico, assim, que só o profissional vai entender. Ele é um livro para os pais mesmo, né? Com Gente, várias. presente de Natal para quem é mamãe e papai, e é muito legal. É porque é um meio de conscientizar, né? A conscientização é tudo, sabe? Até Porque porque muitas vezes. aí, quando você Ah, trabalha num lugar desse, você fala assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa para prevenir. Então, quando eu fui convidada para escrever esse capítulo, eu falei, eu vou escrever só se for sobre prevenção, né? Porque é o que eu quero passar nesse momento da minha vida. E aí aceitaram e eu escrevi, né? eu vou querer. Olha, como é que eu consigo um livro desse?
Tudo bem que eu Não, vou lá. depois a gente conversa, que se alguém tiver interessado, a gente conversa em box, tá? E depois eu também te Pelo mando, Instagram. tá? É, pelo Você, Instagram. você envia? Eu envio, eu envio. Você envia para qualquer lugar do Brasil? Para qualquer lugar do Brasil. Ai, tá tudo assim. Então é só mandar um inbox para você no Instagram, psicóloga Ângela Lupo. Isso, no meu Instagram tem o meu telefone também, o meu WhatsApp, tá? Se alguém quiser, Tá tudo às no vezes, tirar Insta. alguma dúvida, no meu Instagram tem tudo. Tem um pouco da minha Uma trajetória pergunta. profissional, tem o meu WhatsApp e também pode entrar em contato em box. Ô, Ângela, você atende online? Atendo. Agora, na pandemia, eu estou atendendo online. Eu não estou atendendo criança. Infelizmente, as crianças estão sem atendimentos, né? Por que, Ângela? Porque durante a pandemia é um risco, né? Tem brinquedos, a gente brinca com criança. Então, Às vezes o agressor está em casa, né, Ângela? sim, sim. É um momento Complicado. difícil, é um momento difícil. É, porque, na verdade, quer dizer, nem do seu consultório você está atendendo. Criança não, mas adolescente e adulto sim, orientação, né? Quer uma orientação? Vamos lá, vamos orientar. A gente pede para a pessoa estar num lugar privativo para poder contar as coisas e aí eu atendo online. Você falou que você Até a... trabalha no hospital, Ângela? Oi? Você trabalha no hospital e na clínica? No hospital e no consultório. Só que agora o consultório eu estou atendendo de casa, né? Eu atendo assim, Sim. online, como eu estou fazendo com você. E no hospital, o que está acontecendo com as crianças? Elas não Hum, estão sendo atendidas. Eu para falar a verdade, eu estou afastada por conta do Covid, né? Porque eu sou grupo de risco. Mas, assim, elas não estão tendo atendimento. Elas, é triste. Então, mamães e papais, atenção redobrada, redobrada, redobrada. E se a mamãe desconfia do papai, está na hora de você tomar uma atitude radical, né? Gente, eu vou falar uma coisa, uma dica que eu dou para todo mundo, que eu acho que é uma dica de vida. Se você tem alguma sensação, alguma intuição, não, não deixa ela passar, vai atrás. Porque isso é o nosso inconsciente se comunicando com outro inconsciente, falando, gente, aí tem alguma coisa. Você pode ver que quando você cisma com alguma coisa, você fala, nossa, acho que eu tô ficando louca. Quando você vai ver, acontece. É. A gente tem que dar atenção às nossas intuições. Sei lá, pode usar intuição ou outra Intuição palavra. mesmo. Eu acho que a mulher é muito intuitiva. A mulher é intuitiva. Então, é muito legal, você falou uma coisa muito importante. Será que, não tem será? Está sentindo alguma coisa estranha? Meu, vai olhar melhor. Porque a criança, ela não fala, ela não sabe como agir, ela fica acuada e ela fica sofrendo e ela é sua filha. Isso, E ela é seu filho. isso. Não vai contar para você o que pode estar te acontecendo de ruim. Uhum, Mesmo sabendo que você é a única salvação. Você sim. é a salvação do seu filho. Uhum. Você, mamãe, principalmente, é a salvação do seu filho e da sua filha. Então, importantíssimo. Porque a criança, se ela tem alguém que acredita nela, ela tem mais chance de melhorar. Se ela não tem ninguém que acredita nela, a chance dela melhorar diminui. Uma vez, vou falar rapidamente aqui, que eu acho que daqui a pouco vai cair, mas enquanto não cai. Uma amiga minha, a filha dela falou que o marido, que não era pai dela, padrasto, estava passando a mão nela sempre, constantemente. E aí ela não acreditou na filha. Não acreditou. Teve, Eu falei para ela, pelo amor de Deus, se ela está falando, vai apurar. Não, não é possível, não faz isso não. Tá... E falou para a filha, não acredito em você, não, você está inventando. Isso foi nos Estados Unidos até, e eu fiquei arrasada.
fiquei arrasada que eu não sabia como apurar aquilo, e ela continuou com o cara, com a menina vivendo juntos. Então acontece demais, né? A gente não acreditar, porque ela mente pra caramba, ela tá inventando. Minha filha mente pra caramba. Uhum. Vai Isso apurar, porque pode acontecer, sim. se tudo que E ela depois, fala. e depois fica um monte de sintoma para o futuro, né? Aí ansiedade, depressão, E são muita, várias. muitas lágrimas essa mãe ainda vai chorar. Então, olha agora, vê o que está errado agora, né? Meu amor, Vamos suas pensar em contas prevenção. Prevenção, melhor coisa. E quando a prevenção. gente pune o agressor, a gente está evitando que ele faça com outras crianças. Entendeu? Então, assim, ele fez com uma criança, talvez na justiça não vá provar nada. Mas se outra criança denunciar, aí já vão falar, poxa, a segunda criança, né? Aí a justiça começa a ter um outro olhar. Então, denunciem. Denunciem. A justiça que vai lá provar. A gente precisa fazer o nosso papel, que é denunciar. 180, denúncia anônima. 180, Uhum. tá? Então, assim, se você está desconfiando de alguma situação estranha na casa de alguém que você foi, qual o problema? Liga para a polícia. Fala, estranhei essa Sim. situação. Deixa a polícia bater lá, porque o homem, quando tem um superior ali, ele dá uma encolhida. Dá uma encolhida. Dá. Se não for, se não aconteceu nada, graças a Deus, você aconteceu uma coisa, você ajudou aquilo ali diminuir, Sim. né? O fluxo de agressão diminuir naquela casa. Então, se tinha alguma coisa estranha, liga 180, que é denúncia anônima, e você certamente vai salvar o futuro de uma mulher, porque isso Sim. aí você carrega, é uma cruz que você carrega a vida inteira a essa pessoa que sofre a violência. A mãe pode nunca descobrir, tá? Pode nunca descobrir. Sim. Mas essa pessoinha vai levar a vida inteira aquele mal-estar dentro dela, que muitas vezes vira uma doença Uhum. somática, né? Psicológica, e aquilo, tudo por conta de um relapso de um pai e uma mãe. Desculpa falar assim, tá? Mas se a gente não olhar na real o que é isso que é. A Uhum. gente não é responsável pelos loucos, tá? Nós não somos responsáveis pelos loucos, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Sim. Faça o melhor que você puder. Se você fizer o melhor que você puder, você vai dizer, isso aconteceu, eu nunca ia conseguir descobrir, tá tudo certo. Mas exige de você ser essa mãe ali, ó, grudadinha, Uhum. né? Sim. Se Querida, precisar, orientação, estamos aí, tá? eu quero agradecer muito, estou com saudade de você imensa, saudade dessa sua doçura, dessa sua maneira tão legal de falar e colocar esses problemas tão graves de uma maneira tão acessível assim para a gente, né? Porque você traz com uma leveza e você mostra assim que a gente fica Uhum. com o coração apertado, querida Ângela, querida. Eu que Bom, eu vou ganhar agradeço, um livro viu? desse? Eu vou ganhar um Oi? livro desse? Eu vou ganhar um livro desses? Eu quero esse livro. Vai. Eu compro, tá, meu amor? Eu compro com o maior orgulho. Eu quero ler porque muito me interessa esse tema. Eu quero estar sempre falando sobre isso. E eu super quero ler, ainda vou dar para minha filha. Tá Então eu bom, vou. fica tranquila, depois a gente conversa, tá? Obrigada, queridos que estiveram aqui, todos vocês. Obrigada a todos, viu? Essa live vai estar salva no meu canal do YouTube chamado Super Mulheres, o universo feminino sem filtro. Só colocar Super Mulheres, o universo já vai aparecer, tá? E essa live vai estar lá para que vocês assistam novamente e nos ajude a divulgar. Sim, Meu importante, amor, importante. Obrigada a todos, viu? eu que agradeço. Então, se a gente quiser atendimento seu, é só no seu Instagram, que seu telefone está lá, né? Tá lá, tá lá. Psicóloga Angela Lopo. Isso. Obrigada, queridos. Obrigada a Obrigada a vocês, tá? todos. Boa semana, até a próxima. A gente continua Até esse a assunto, tá? próxima. Tá bom, tá bom. Obrigada, amor. Beijo.